Graça e paz, irmãos, amém? Gostoso estar aqui mais uma vez, rever os irmãos, não é? Todos aí, esses muitos testemunhos que foram até aqui já citados, não é? Tudo isso é para a honra e para a glória do Senhor. Deus seja louvado, não é? Meus irmãos, então eu peço a todos que sigam lá comigo até o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2. Nós ingressamos no ano de 2022, né? Feliz Natal já ficou para trás um certo tempo, mas eu quero voltar aí ao nascimento do Senhor Jesus, porque Ele é a razão de tudo, né? E o Natal para cristão é todo santo dia, glória a Deus por isso. Então, no capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, abra lá comigo. Obrigado, meu irmão. Deixar longe da minha mão. Para não correr o risco de dar um tapão. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Mateus capítulo 2, nós vamos ver aí os versos de 1 em diante, que diz assim então a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Indo na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Até aqui, meus irmãos. Aí onde você está, feche os olhos, curve sua fronte, nós vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio que a nós, Pai, foi dado pelo Senhor de estarmos em Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor faça cessar a voz de homens, Pai, e que o Senhor se manifeste em nosso coração. Assim nós te pedimos, Pai, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Bom, o sentido do Natal eu penso que todos os irmãos sabem qual seja, não é? Que é o nascimento de Jesus, a vinda do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o texto que nós lemos aqui, ele não é só tão conhecido entre os cristãos, como também quanto aqueles que não são cristãos. Porque é fato que praticamente o mundo todo conhece a narrativa, por conta de presépios, não é? A narrativa da chegada do Messias. Só que o presépio mente, o presépio é totalmente errado, tem a presença e a figura de, entre aspas, reis magos, não é? No lugar onde é a manjedoura, e não é na manjedoura, não tem nada a ver com manjedoura. Você não leu nenhuma informação de manjedoura aí. A manjedoura vai aparecer no capítulo 2 de Lucas, porque é quando Jesus nasce. Quando estes magos, que não são reis, não é, aparecem, eles aparecem quase 2 anos depois. Eles viram a estrela no dia do nascimento, mas quase 2 anos depois, finalmente, eles chegam até Jerusalém. E estes homens chamados, não é, de magos, eles não são magos porque são pessoas que trabalham com mágica, né, ilusionistas, gente que faz o pirilim, sarabim, pim-pim, mas eles são chamados de magos porque são uma elite
dos persas. É um grupo que tem a incumbência da parte educacional, acadêmica. São pessoas formadas em filosofia, pessoas formadas em conhecimentos, não é, de medicina, de engenharia. Toda sorte de conhecimento que se tinha na época se concentrava no mundo dos persas, não é? No pessoal aí, nos persas, nestes que são chamados magos. Então não são reis, não são mágicos, não são coisas nenhuma, senão uma elite, um grupo de elite do reino dos persas, do Império Persa. E os persas, para quem não sabe, eram um dos principais inimigos de Roma. Roma, inclusive, sobrepõe esse império e toma do seu território. Só que houveram constantes guerras entre eles, tanto o Império Romano quanto o Império Persa. Apesar do Império Romano ser proeminente e dominar o mundo conhecido na época de Jesus, haviam outros reinos, como os persas, não é? Que constantemente haviam entre eles conflitos. E quando esses chamados magos aparecem, a Bíblia diz que o rei Herodes entrou aí com o coração em palpitação, deve ter dado, não é, infarto do miocárdio, infarto do latrocárdio. Ele ficou ali em pânico, porque ele viu os inimigos daqueles que agora dominam o seu território, ou seja, os inimigos de Roma, chegando. E outra mentira que o presépio conta é aquela história de que são 3, né? E que a tradição cristã vai dar até os nomes para eles, né? O Melchior, Belsazar e Gaspar, X, né? Esses não são os nomes deles, não tem nada a ver com eles, e não eram 3. A bem da verdade é que a comitiva era muito grande. Como esses homens eram a elite do seu império, o Império Persa, eles não viajavam sozinhos, de maneira nenhuma. Junto com eles iam os servos, iam cozinheiros, iam também um exército para protegê-los. Ora, se os principais do Brasil saem do Brasil e vão para qualquer lugar, eles vão desacompanhados. O presidente da República anda sozinho, mas vai uma tropa atrás dele, né? E essa tropa também foi atrás destes chamados magos, que não tem nada a ver com rei e que não tem nada a ver com mágico, não é? É um grupo de elite. E para que servia este grupo de elite? Além de dominar o conhecimento e disseminar ele dentro do império, no meio do império, eles também eram conhecidos como os, entre aspas, fazedores de reis, não é? Eram eles que diziam se alguém que fosse apontado como futuro rei, se ele seria de fato rei ou não. Quem ungia aquele rei no Império Persa eram esses chamados magos. E desde a época de Daniel, quando Daniel foi levado preso, o profeta Daniel, não é? Há mais de 600 e tantos anos antes da vinda do Senhor Jesus, no Império Babilônico, ele foi feito lá o chefe entre os magos. Por conta de tudo que acontece com Daniel, Nabucodonosor fica tão espantado que diz: rapaz, o Deus desse homem aí é verdadeiro, não é de brincadeira. Então todo mundo agora respeita aí o Deus de Daniel, do povo de Israel, pode respeitar. E outra, Daniel, a partir de hoje você é colocado como o líder, o chefe deste grupo chamado magos. E quando Daniel assume, muito tempo atrás, ele vem ensinando essas pessoas acerca do Deus verdadeiro. Ora, Daniel, como um bom, não é, judeu, ele está agora fazendo prosélitos, ele está explicando dentre, não é, a aliança que ele conhecia, a antiga aliança, como nós chamamos hoje, não é? Ele foi ensinando. E ele foi dizendo a todas aquelas pessoas quais eram as profecias acerca da vinda de um rei, o único e verdadeiro rei, o Messias. E esses homens não só ouviram de Daniel e respeitaram muito o que disse Daniel, por conta de sua posição elevada, colocada por Deus através de Nabucodonosor, como também agora eles começaram, como bons matemáticos, a calcular. Eles conheciam as profecias das 70 semanas de Daniel. E 69, pelas contas deles, já tinham dado. E aí eles, fazendo as contas, matemáticos, conheciam os astros, fizeram todo o acompanhamento e por 600 longos anos, de geração em geração, eles iam acompanhando, esperando a vinda de um rei, o rei verdadeiro. E finalmente, muitos anos depois, eu não sei se eles estavam descansando, se eles estavam de férias em Salvador, eu não sei o que eles estavam fazendo, quando de repente eles olham para o céu e um evento cósmico, de proporções cósmicas acontece, porque o Deus se faz homem,
O Emanuel se manifesta entre nós, que é Deus conosco. O nascimento de Jesus. E aquilo foi tão impactante no mundo, que de longe, cerca de mais de 1.200 milhas de distância, eles viram a glória do Senhor Jesus, a luz brilhando, o que a Bíblia chama de estrela. Muitas pessoas vão dizer aí que é uma estrela cadente, a estrela não sei o que lá, dá um nome que queira dar. Mas aquilo, se você for ler em Lucas 2, você vai ver que um anjo aparece para pastores para dizer, ei, minha gente! E os pastores já tomam um susto, né? Aparece um anjo no meio da noite, eles pastoreando ovelha lá, de repente, bluf, aparece um anjo. E eles dizem, não fica com medo não, porque eu vim trazer boas novas para vocês. Está chegando o Messias. E quando finalmente ele termina de dar as boas novas, uma multidão de anjos se manifesta naquele lugar. Ou miríades de anjos. Uma quantidade incontável de anjos aparecem na frente daqueles que eram os pastores. Interessante que apareceu para pastores. Os sacerdotes que estavam lá no templo, o rei de Jerusalém, agora os pastores que estavam lá, os simples do campo, um anjo do exército celestial, para eles aparece. E aquilo foi tão impactante, de proporções cósmicas, que a 1.200 quilômetros ou milhas de distância, quase 2.000 quilômetros, estes, os magos, lá na sua terra, viram aquela luz. E eles falaram, meu Deus do céu, isso não é normal, essa luz não é normal. Isso aí deve ser das profecias de Daniel. Eles começaram a fuçar lá nos textos que eles tinham guardado, fizeram as contas e falaram, gente, vamos levantar acampamento, porque chegou o rei, o verdadeiro rei. E eles foram até Jerusalém. Ora, se o rei dos judeus nasceu, para onde é que eles iriam? Não vão aqui para Osasco, não viriam para aqui para Osasco, né? Foram para Jerusalém, onde tem o palácio real, onde está instalado ali o governo de Israel. E aí eles vão falar com quem? Vão falar com o rei Herodes. O rei Herodes, ele é edomita, ele não é descendente de Israel, ele é descendente de Esaú, ele não vem a partir de Jacó, então ele é um rei ilegítimo. E aí quando esses magos chegam, ele fica em pânico, porque ele está vendo um exército chegando, por isso que não foram 3. E toda a cidade de Jerusalém treme, porque quando Herodes ficava bravo, quando Herodes ficava com medo, todo mundo sofria. Porque ele era louco, ele tem na sua ficha criminal assassinato de cunhado, assassinato de esposa, é um louco aquele Herodes. O Herodes o Grande, não o Herodes dos tempos de Jesus já adulto, né? Aquele era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E era chamado de Herodes o Grande porque ele, loucão, para si assumiu esse título, o Grande. Que de grande não tinha nada, era um grande de um impostor. E aí quando eles chegam, eles se apresentam. Eles vão até a corte real e chegam lá, ei, salve rei, wachachara, eu sei lá como é que era a saudação, né? E aí o rei olha para eles e fala, e aí, o que está pegando, né? O que essa tropa de gente está fazendo aqui? Vocês vieram, é briga? O que é? E aí eles disseram, não, nós vimos a estrela lá do Oriente. É notável o que aconteceu, não é? E nasceu então o rei, nós viemos para adorá-lo. Capítulo 2, no verso 2, não é? E perguntavam para o rei Herodes, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela do Oriente e nós viemos para adorá-lo. Ora, se nasceu o rei, só pode estar no palácio, né? Mas, para a surpresa deles, não estava. E ainda mais surpreendidos eles ficaram, porque eles, sendo de fora, sabiam do nascimento de um rei, mas Herodes, que era o rei daquele povo, não sabia. E não sabia exatamente porque ele não era de Israel, ele era edomita. E aí Herodes chama lá os seus escribas, chama lá os doutores da lei, chama os universitários, ele vai, se tivesse o Google, ele ia entrar no Google e falar, onde vai nascer Jesus aí? Onde nasce o Cristo? E aí ele chama as pessoas e fala, ei, minha gente, onde que vai nascer? E aí todo mundo em Israel sabia. Ora, vai nascer em Belém, meu. Miqueias falou isso há muitos anos atrás. Capítulo 5 de Miqueias fala exatamente, não é? Em Belém e Efratá, você não é melhor dentre as tribos de Judá, porque de ti vem o Salvador. E aí eles disseram, é Belém. Belém. O nome Belém significa casa do pão. Jesus nasce em Belém por alguns motivos, é lá a cidade de Davi,
E a cidade de Davi não só porque ele morava lá, porque ele é nascido lá, foi ungido rei lá, quando ainda Saul era rei. Então tem todo um motivo pelo fato, não é, de Jesus nascer em Belém. E aí eles dizem, olha, é em Belém que vai nascer o Messias. O que é mais curioso de toda essa história é que o rei não estava sabendo, os escribas, os donos, entre aspas, não é, das profecias, não estavam acompanhando, não estavam sabendo, passou. 2 anos depois, praticamente, chega um grupo de quase 2.000 quilômetros de distância dizendo, o rei de vocês nasceu. E aí o Herodes, não é, espertão, chega secretamente para eles e fala, me conta essa história direito. Traz um Big Mac para cada um aqui, senta aí, minha gente, conta aí essa história direito. E aí eles começaram a dizer, falaram, a gente fez as contas, tudo mais, etc., e chegamos até aqui. Só que agora nós vamos até Belém, nós vamos tentar achar, não é? Só que eles não foram para Belém, eles foram seguindo a estrela, porque a estrela apareceu de novo. Outra história errada que a turma pensa é que eles saíram desde o Oriente seguindo uma estrela. A estrela apareceu, aí eles foram para Jerusalém, aí a estrela apareceu de novo, até mostrar a posição onde estava Maria, não é, a família ali, Maria, José e Jesus. Jesus com cerca de 2 anos, aproximadamente. Muito bem, até aí, meus irmãos, é Natal, que coisa maravilhosa, não é? Nasceu o Rei dos Reis. E aí chega esse grupo, que foi até Jesus exatamente por isso, porque eles eram aqueles que no Império Persa, os gentios, que não tem nada a ver com o povo de Deus, eram eles que ungiam reis. E eles foram até o Rei dos Reis. E eles não chegaram de mãos vazias. A Bíblia diz que quando eles chegam lá, não é? No verso 10 em diante, acompanhe lá comigo. Capítulo 2 de Mateus, verso 10, deixa a Bíblia aberta aí. Ele diz assim, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Olha que interessante, eles não são do povo de Israel. Eles são gentios na linguagem do Novo Testamento. E se alegraram com grande e intenso júbilo. O rei, que é do povo lá, não ficou com júbilo, ele ficou com ódio. Ele quer matar esse menino. Os escribas, os sacerdotes, todo o povo. Porque os pastores que viram há 2 anos atrás, saíram contando para todo mundo o que disseram os anjos. Já havia 2 anos que Jesus tinha nascido, e toda a cidade já sabia. Pelo menos havia escutado um boato de que o rei tinha nascido. Sabe quantos foram até lá? Ninguém. Porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam, como diz João no seu evangelho, no capítulo 1. Mas aí os gentios, com grande e intenso júbilo, ao verem a estrela, porque Deus está sinalizando para eles, está aqui. E aí agora eles vão seguindo o verso 11, e entrando na casa, não tem manjedoura nenhuma, eles não estão mais em estábulo, eles já estão em outro lugar, 2 anos tinham se passado, não é? Veja como o presépio é enganoso. E entrando na casa, viram o menino com Maria e a sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros. Alô? E entrando, o adoraram, ou melhor, prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. E as suas ofertas foram ouro, incenso e mirra. Eu gostaria que nós, nessa noite, prestássemos um pouco de atenção nessas ofertas, no comportamento desses magos gentios. Não importa se é mago, se é persa, se é corintiano, não importa se é bicho ruim, né? Deixa lá. O fato é a atitude desse povo. É isso que eu queria que você prestasse atenção. Eles levaram para Jesus presentes. Levaram para Jesus ouro, incenso e mirra. Bom, época de Natal a gente também escuta bastante falar sobre esses presentes. A gente escuta muitas declarações sobre elas. E hoje eu queria me concentrar exatamente nisso, que foram as ofertas, não é? Apresentadas por esse povo, esses persas, para o rei Jesus. Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui, o ouro, o incenso e mirra, é que por que esse povo foi dar ouro, foi dar incenso e foi dar mirra para Jesus? A pergunta que fica, não é? É por quê?
Eu fiz esse exercício hoje por curiosidade. Pus lá no Google. Por que os magos deram ouro, incenso e mirra? E muita coisa aparece lá no Google. Você vai escutar, ou melhor, vai ler muita coisa, muita informação. A primeira das informações que eu vi é que exatamente pelo fato deles serem aquele grupo que torna os candidatos reis ou reprovam os reis, eles levaram ouro, incenso e mirra até Jesus, porque era exatamente este o presente que se dava para reis. Sem nenhum sentido espiritual, sem nenhuma configuração, não é ouro porque A, incenso por causa do B, não, mas porque este era o kit de presentes que se ofertava a um monarca, a um recém-nascido, ou alguém que é colocado e ungido como rei. E se você olhar a história, meus irmãos, realmente, esse era o kit rei, vamos chamar assim, né? Quando nasce uma criança, eu não sei exatamente, esses tempos nasceu, eu tenho a oportunidade de pastorear uma igreja no interior de São Paulo, e na cidade de Cajubi, município de Cajubi, daqui deve dar uns 500 quilômetros mais ou menos, né? É uma cidade desse tamanho, com um ovinho, tem 10 mil habitantes mais ou menos, né? E recentemente nasceu o mais novo integrante da igreja, lá o Vagninho, como carinhosamente ele é chamado, né? E aí você fica pensando, né, qual que vai ser o presente? Bom, a maioria das pessoas dá o quê? Ajuda aí. Fralda, o que mais? Macacão, roupa. Eu queria dar uma dica de presente, aquele pote de leite NAN. Aquilo é caro para chuchu. Os meus 2 tiveram que tomar aquele troço lá, não é? Por sei lá quantos anos. Rapaz do céu, quanto dinheiro não ficou disso aí. Então você quer presentear alguém, mesmo que a mãe esteja amamentando, né? Dá um potinho de leite lá, né? Porque tem as 3 horas da manhã, a mãe vai acordar de madrugada e ela vai estar cansada. Aí o pai, né? Super pai, fala aí. Você não pode, minha esposa é essa de rosa, para quem não conhece ali, né? Você não pode dizer que eu não ajudei. Às vezes a mãe está cansada, em vez de acordar a mãe para dar o mamar de madrugada, faz ali né? Os irmãos aí que estão preparando aí, né? Tal, já vai pegando as dicas, entendeu? Já passei por 2. Você vai lá, faz ali como é que era o nosso, era o Aptamil? Esqueci o nome, não era o NAN. Estou fazendo propaganda. Mas era aquele negócio, você faz lá o shake do neném, dá para ele, dá uns tapinhos, ele volta a dormir e acabou. Esse é o kit. Mas o que é que se dá? É fralda, macacão, como a Ana disse, né, com desenho, se é menina é um ursinho azul, se é menina é alguma coisinha rosa, tudo tão, né? Pá. E naquela época também. Só que quando era um sujeito filho de gente importante, ele tinha um kit. Era ouro que se dava, não é? Se dava ouro, porque o sujeito é rei, né, meu? Você não vai chegar lá e dar sei lá, um pastel de carne, né? Toma aí um quebra-queixo. Vai dar ouro para o sujeito, vai dar perfume caro, os incensos, a mirra e tudo mais, né? Então, é fato, esse é um motivo que é razoável de você pensar. Os magos levaram porque era o kit que se dava mesmo, não é? Com pequenas variações, principalmente para o Império Persa, que era muito frutífero em ouro, muito frutífero. Era da Arábia, inclusive, que vinha a mirra, que vinha o incenso, e o incenso não era uma essência só, mas era uma mistura de essências, não é? Que formava aquilo que era o incenso. Isso tudo vinha exatamente de onde? Da Pérsia. Então, eles levaram o que eles tinham. É razoável pensar assim. A segunda coisa que você pode ouvir por aí e pensar por aí é que aí já atribui, né? O crente tem a atribuição espiritual em cima de todas as coisas que tem aí, os elementos, né? Cuidado, porque às vezes entra alegoria e dá uma estragada no negócio. Mas o que as pessoas dizem? Que tem um significado o fato de ter dado ouro, de ter dado incenso, de ter dado mirra.
O ouro é exatamente exaltando, não é, a sua realeza. E não só a realeza, sou eu que estou fazendo esses estralos aqui? Não só a realeza de Jesus, mas principalmente a sua divindade. O ouro tem o sentido da sua divindade. E tem sentido também. Se você olhar Êxodo, se você olhar Levíticos, você vai encontrar lá o seguinte, que a Arca da Aliança, todo mundo sabe que é a Arca da Aliança, amém? Oh, aleluia. Está indo na escola bíblica, né? A Arca da Aliança, onde ficava a Arca da Aliança? Ficava no porta-malas, né? Ficava no Santo dos Santos, no templo, dentro do templo e no lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava. Um lugar sagrado. E como era a Arca da Aliança? Ela era coberta, inteirinha, coberta de ouro. Além da Arca da Aliança, a mesa onde ficava o pão, não só o pão, mas o vinho, não é? Aquela mesa que ficava entre, não é, o santo lugar e o santo dos santos, ela também era coberta por ouro. Simbolizando o quê? A presença de Deus, não só na Arca da Aliança, mas também sobre aquela mesa, a mesa do pão. Onde ficava o pão? Você deve conhecer como era mais ou menos dentro lá daquele lugar, o templo daquela época, não é? Aquela mesa onde ficava o pão, aquele pão era trocado toda semana, não é? Para todo sábado ter lá o pãozinho para fazer aquilo que hoje nós fazemos em memória, não é? O que seria a nossa ceia, a ceia do Senhor. Estava ali o pão, ela era coberta de ouro. Então esses detalhes remetem a elementos do Antigo Testamento e Jesus é literalmente o cumprimento de tudo que se tem no Antigo Testamento. Tudo apontava para ele. Então, dizer que o ouro representa a divindade de Jesus, dizer que o ouro representa, não é, a manifestação da realeza de Jesus, amém? Amém. E o incenso, então? O incenso tem um outro sentido espiritual. O incenso é, na verdade, aquilo que é usado, não é? Antes de que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrasse no santo lugar, ele precisava acender o incenso. E quando assim ele o fazia, não é? Aquele incenso era responsável, porque se ele entrasse antes do incenso, lá dentro ele... Então aquilo representava uma intercessão, digamos assim. E quem é o nosso intercessor diante do Pai? É o Senhor Jesus. Então o incenso é uma representação do seu ministério sacerdotal. É o que dizem. Sendo então o incenso aquilo que manifesta o aspecto, né, sacerdotal, Jesus como sumo sacerdote. E se você ler a epístola aos Hebreus, quase que eu digo que é de Paulo, né? A gente não sabe de quem é a autoria dessa epístola. A epístola aos Hebreus vai dizer que Jesus é o grande sumo sacerdote de Deus. Ele é vivo. E ele, sendo vivo, ele continua intercedendo diante do Pai acerca de todos nós. É o que está lá em Hebreus. Então faz todo sentido, não é, você dizer que o incenso, e que inclusive a mesa onde ficava o incenso era coberta de ouro, representa o ministério sacerdotal de Jesus, faz todo sentido. Amém? Não é? Oi? Amém. Faz todo sentido. Então, o ouro representando a sua realeza e a sua divindade, e também o incenso representando o seu ministério sacerdotal. Ok. E a mirra? Bom, a mirra, não é? Era um óleo, e esse óleo ele tinha algumas finalidades, e entre elas era embalsamar o corpo de alguém. E nós vemos que o Senhor Jesus, quando não é da morte na cruz, ele é preparado, o seu corpo é preparado, e entre as coisas que se usam, os laços e tudo mais, sobre ele é colocado mirra. As mulheres preparam o seu corpo para ser levado lá. Então dizer que mirra já era uma preparação, algo que estava sendo predito acerca da vida de Jesus e do seu propósito, como sendo os presentes, não é, de Jesus, um proto-evangelho, o rei que, não é, se fez carne e habitou entre nós, o nosso sumo sacerdote e que dá a vida pelos nossos pecados, que intercede por nós, o incenso, não é?
Amém, meu irmão. Está tudo muito bem até aqui. Mas eu queria dizer para você o que, de fato, nas palavras dos magos, isso tudo representa. E aqui, meu irmão, é para que você avalie e pense comigo. Qual é o motivo e qual é a razão dos magos terem ido até Jerusalém? Por que eles foram procurar Jesus? Eles mesmos respondem a pergunta no verso 2. Achou o grilo. Solta o grilo. Aí. O grilinho foi dormir. No capítulo 2, no verso 2, acompanha aí comigo o que é que eles dizem. Eles chegam lá para o rei Herodes e perguntam algo para ele. Ele pergunta o seguinte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. E viemos para adorá-lo. Por que aqueles homens saíram e andaram, viajaram, sei lá eu quanto tempo? Porque você viajar praticamente 2.000 quilômetros, eu sei lá quanto tempo isso leva. Se levou um ano e meio, eu não sei. Mas o fato é que eles viajaram um tempão, né? Por que eles foram até lá? Eles mesmos disseram aí: nós viemos para adorá-lo. Então, quando você olha para os presentes, as pessoas vão pensar: bom, os presentes servem para adorar. Não. Eita, pastor, não entendi nada. Vamos continuar lendo aí, meu irmão. Lê comigo aí, meu irmão. Porque o que eu digo não tem lá muita importância, não. Agora, o que diz a Bíblia tem toda a importância. É a palavra de Deus. No verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Eles fizeram o quê? Adoraram. Adoração você presta a quem? Somente a Deus. Há algo que você reconheça divindade. E eles olharam para Jesus e creram no coração que aquele era o rei, segundo havia dito Daniel há muitos e muitos anos atrás. Porque aquela tradição não era deles, mas eles pegaram de Daniel e assumiram para si. E ali os gentios foram dos primeiros, não é, a adorar o Senhor Jesus. Foram lá, prostraram-se e adoraram. E cadê os presentes? Vieram depois. Depois do quê? Depois da adoração. Continua lendo. Prostraram-se e o adoraram. Entregaram-lhe suas ofertas. Ou melhor, abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então, para aqueles que creem que isso era só o kit básico de neném rei, ok. Para aqueles que creem que tem um sentido espiritual, porque lá em Isaías, no capítulo 60, no verso 6, vai dizer sobre a nova Jerusalém, e lá no verso 6 também aponta a presença do ouro e a do incenso, só não tem a mirra. Mas ok. Não tem problema se você entende assim. Mas você quer saber, minha opinião, humilde, o que isso representa? Isso representa, meu irmão, aqui, o que é externo para que você e eu consigamos ver do que se manifestou lá dentro. É como o batismo. O que é o batismo, meu irmão? Não tem nada a ver com o presente aqui, é só para você entender o que eu quero dizer. O batismo é uma manifestação externa. Você está mostrando para o mundo que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo, uma nova criatura em Cristo. Por que você mostra para o mundo? Porque no teu espírito, lá dentro, isso já aconteceu. Eles estão agora trazendo na presença de Jesus ouro, incenso e mirra, por algo que já aconteceu lá dentro. Isso é uma manifestação externa de algo que está lá dentro. E o que seria isso? É mais ou menos, meu irmão, uma atitude de adoração com o jejum. O que é o jejum? Se não você dizer a Deus que a presença de Deus, a sua palavra, a sua comunhão com Deus é muito mais importante do que uma refeição ou do que seja lá o que você jejue.
Você está mostrando a Deus o quê? Que estas coisas não têm valor em face à presença do Altíssimo. Muita gente usa jejum para barganhar com Deus. E não, meu irmão, os crentes precisam de maturidade. Você não barganha com Deus, irmão. Aí tem gente, vou fazer a greve de fome aqui, meu propósito de jejum para que aconteça algo. Deus manifesta a sua vontade, meu irmão. Independente de outras coisas. O jejum é para mim e para você, não para Deus. Para que nós coloquemos a nossa carne no seu devido lugar. Para que nós mortifiquemos a nossa carne, para que nós ofusquemos os nossos desejos e no nosso coração se manifeste a vontade do Pai e não mais a nossa. É para isso que serve o jejum. É para isso que serve a oração. Não é o muito falar, mas enquanto você fala, enquanto você conversa, a palavra de Deus, o Espírito vai trazendo à tua mente e você vai lembrando das verdades bíblicas e a oração não move a mão de Deus, mas começa a mover no teu coração a palavra de Deus em você. Então aquele gesto dos magos de colocar ouro, incenso e mirra na presença da família, na presença de Maria, na presença de Jesus, para ele, o presente para ele, com sentido espiritual ou não, em cada elemento, tem um propósito muito simples, de mostrar para aquele que é o Rei de toda a glória, que o muito valioso ouro que estava ali presente, o caríssimo incenso, que também fazia parte, e a caríssima mirra, se você ler a Bíblia, você vai ver que tem várias situações que se derrama esse tipo de material, e a turma fica, meu Deus, você jogou isso no chão, no pé desse homem, rapaz, esse negócio é valioso. É assim que pensa o mundo. Mas aquele que é um adorador, ele está manifestando para Deus. Isso tudo pode ter me custado muito, mas o custo de tudo isso vale zero na presença do Altíssimo. Eu estou entregando tudo isso e mostrando que, através de entregar tudo isso, eu estou mostrando que isso não tem valor para mim. E o que de fato tem valor para mim é a presença do Rei de toda a glória. Sabe, meus irmãos, o que a igreja tem perdido? E por isso que eu quis me concentrar aqui nos presentes desses magos, não é? A igreja tem perdido, não o real sentido do Natal, porque isso acho que todas as crianças já sabem de cor, de tanto falar que Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa não existe e tudo mais. A eterna briga da igreja, né? De falar que Papai Noel não existe e o mundo falar que não é, o sentido do Natal é presente, ou tanto... todas as crianças de igreja, graças a Deus por isso, já sabem disso, já estão doutrinadas desse respeito. Mas o que a igreja tem perdido, meu irmão, é o motivo pelo qual você está aqui hoje. E outros tantos não vieram, ficaram em casa, estão com medo da chuva, doente, sei lá tantos motivos que cada um fica na tua casa. Né? É isso que perdeu. Para que serve a igreja? Para que serve a comunhão dos santos? Por que nós vamos ao lugar onde nós chamamos casa de Deus? Não é? Para quê? Para dizer a Ele que todas as outras coisas têm valor zero para mim, senão a presença dEle na minha vida. É isso que me vale. Senão eu não entendi o Evangelho. Muitas pessoas vão à igreja, meu irmão, porque a igreja tem ar-condicionado. Eu lembro quando nós usávamos um outro prédio lá, né? A pastora Guerra deve se lembrar, lá a gente não tinha o benefício do ar-condicionado. A gente tinha as janelas que ficavam abertas, e aí no meio do culto vinha aquela buzina. Lembra, Roberto? Aquelas buzinas de caminhão. Né? Mas não tinha tanta popularidade. Mas agora a igreja com arzinho condicionado. Não é aquela cadeirinha de plástico que dói a busanfa, mas é uma cadeirinha fofinha. Muitas pessoas vão à igreja pelo conforto que a igreja dá. Não vai na outra, mas vai naquela, porque aquela tem um conforto. Pastor, a igreja tem estacionamento. Tem manobrista. Você chega lá na igreja e fala, Jarbas, leva aí meu carro que eu vou adorar a Deus. Né? Isso tem valor, meu irmão? Fala sério. Eu já ouvi, meus irmãos, pessoas dizendo que deixaram de ir numa igreja e começaram a ir na outra, porque a outra tinha o Ministério Kids, sei lá como é que chama esse ministério, e que a igreja não tinha crianças da idade dos filhos, mas foram para outra que tinha. É conforto.
Por que você escolhe uma igreja? Por causa do conforto? Lá está falando a maior das heresias, mas tem conforto, pastor. Tem o carinha que pega a chave do meu carro e leva. Cria vergonha nessa tua fuça, irmão. Hã? Por que vai à igreja? Outros tantos vão porque a música é boa. Ô, meu irmão, eu já ouvi de muitos músicos seculares, o meu irmão aí também gosta de música como eu, né? Inclusive é uma satisfação de ver como amadureceu na fé, meu irmão, porque eu orei muitos anos e hoje tenho a satisfação de vê-lo na presença do Senhor. E há de concordar comigo, muitos músicos olham e dizem, uau, a qualidade musical de crente é absurda. E é mesmo. Muitos vão à igreja por causa do louvor. Então, se tiver aquele chacumpão, o cara deixa a igreja. Mas a outra que tem aquele worship, aquele monte de gente com aqueles cabelinhos, tudo... Ixi, essa é a igreja. Por que mais vai à igreja? Eu não sei. São tantos confortos, não é? Agora, e se não tem nada disso? A igreja começa a perder a sua atratividade. Várias reuniões que também eu tive o desprazer de participar, as pessoas, mas pastor, a igreja precisa ser mais atrativa. Eu vou te dizer o que é que atrai uma pessoa para Cristo. É a sua cruz que atrai. Quando eu for colocado no madeiro, estendido e levantado no madeiro, eu atrairei todos a mim. Palavras do Senhor Jesus. Eu posso fazer todo malabarismo aqui, ó, irmão. Que te segura por um tempo, se é que você goste do meu malabarismo. Isso tem valor? Não tem. É coisa de homem, é modinha de crente. Tinha a moda do caicai, a moda do caicai parece que sumiu agora, né? Tinha a moda do tá amarrado, a moda do tá amarrado sumiu também agora. Aí agora a moda, sabe qual é? Pintar a igreja de preto. Onde você vai, a igreja é preta. Tudo é preto. E aqueles negócios, tudo. É a moda da vez. E a igreja que não segue a moda, ela começa a perder a sua atratividade. Por que os crentes vão na igreja, meu irmão? É isso que esqueceu. Porque todas as coisas não têm mais valor. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo para os meus desejos, mas eu vivo para a tua glória. Então eu vou aonde Deus manda que eu vá. Eu estou onde Deus espera que eu esteja, para que se manifeste em mim a sua vontade. Tem outros que pensam que a igreja está lá e vão para a igreja porque a igreja precisa dele. Rapaz, graças a Deus que eu fui lá salvar a igreja, porque se eu não tivesse ido lá salvar a igreja, como é que teria sido? Deus não precisa de mim e nem de você. Pastor, não fui eu que disse isso. Quem disse foi o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vai lá comigo. Vamos tirar a teia da aranha da Bíblia. Atos no capítulo 17. Você deve se lembrar com certeza de que Paulo uma vez achou um lugar lá em Atenas que estava assim, ao Deus desconhecido. E aí por causa daquela placa ao Deus desconhecido, ele começa a pregar sobre o Deus de Israel. Lembra disso? E olha só o que ele fala no capítulo 17 de Atos, a partir do verso 24. Ele diz assim no verso 24, e ele está explicando, ele acabou de falar o do Deus desconhecido para os irmãos. O Deus que fez o mundo e tudo o que mais nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não precisava do santuário de Salomão. Deus não precisa desse lugar que a gente chama de santuário. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas, mas Ele habita na onde Ele mesmo formou. Naqueles a quem Ele escolheu para si e chamou da eternidade, acordando do sono da morte. E não o sono da morte como a doutrina do sono da morte. Pelo amor de Deus, não vai entender errado, hein? É gente que estava morta dos seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Mas pela graça foram acordados. Pela graça sois salvos. Verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração
e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, e se porventura tateando o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E aí o apóstolo Paulo continua pregando, porque ele está num assunto lá. Mas ele falou com todas as letras: Deus não precisa do trabalho de ninguém. Aí alguém pergunta: mas pastor, então por que a gente tem os ministérios na igreja? Ora, Efésios 2, capítulo 10. Tá? Bota aqui para mim, meu irmão. Só para... que eu estou preocupado com o horário. Que hora que eu fiz confusão dos horários aqui? Que hora que acaba o culto? 22h15? Efésios 2, verso 10. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Porque somos feitura sua, dele. Foi ele quem nos fez. Criados em Cristo Jesus. Para que ele me colocou nesse mundo? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Quem preparou as boas obras que eu executo e às vezes eu bato no peito dizendo: eu sou fera? Quem foi que fez? Você tem algum mérito nisso, irmão? Foi você que fez? Ou você só executou aquilo que Ele, da eternidade, planejou para você e você tão somente... Ora, é só ler, não precisa nem acreditar no que eu digo aqui. Acho que está bem claro. Que versão que é essa daqui? A revista a Almeida Corrigido e Fiel. A NVI diz a mesma coisa. Porque nós somos feituras suas. Se você está em Cristo, Deus fez você em Cristo. Porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, ou seja, por meio de um entrou a morte no mundo, e por meio de um, Cristo, a vida agora rompeu a morte. Por isso, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou, não é? Para que nela andássemos. Então por que eu vou à igreja? Se Deus não precisa do meu trabalho. Por que eu vou à igreja? Se não é por causa do conforto. Ora, irmãos, vejam o gesto desses que malemar conheciam o que nós chamamos de antiga aliança, não conheciam os profetas. Eles foram lá e entregaram ouro em quantidades grandes. E aqui não é pregação da prosperidade, vai entender errado, não, que o pastor Aguiar já até falou aqui, já quebra a perna de quem acha que é prosperidade. Porque na prosperidade, como o mundo prega, o apóstolo Paulo era um miserável. Porque ele morre sozinho, sem roupa, passando frio, num calabouço, pedindo que tragam até os livros para que ele pudesse ler. É só você ler 2 Timóteo, o último capítulo, que você vai ver a condição que estava Paulo, prestes a morrer. Então a prosperidade que o mundo prega aí, não é? Só se você for tolo e não ler a Bíblia que você acredita nessas coisas. Então por que eu vou à igreja? Porque eu estou mostrando para Deus, meu irmão. Esse é o meu sentido, não é bater um crachazinho, não é como quem diz: o que eu vou fazer na igreja? Já tem gente no ministério tal, já tem gente no outro, eu não tenho nada para fazer. Como não tem, meu irmão? Você está vindo aqui para quê? É para se derramar na presença do Altíssimo, meu irmão. É para cultuar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele veio. E não somente veio, mas Ele volta. E glória a Deus porque Ele volta. E Isaías, no capítulo 60, bota aí, verso 6. Olha lá, porque o capítulo 60, ele está mostrando a nova Jerusalém. Isaías está vendo, ele está tendo ali um vislumbre daquilo que é o futuro, aquilo que haveria de acontecer pelas mãos do Senhor. E no capítulo 60, verso 6, diz: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Veja, o que é que você precisaria ler o capítulo inteiro para você entender, mas os camelos que cobrirão, os dromedários, está dizendo que todas as riquezas do mundo serão trazidas para Ele, que é o dono de todas as coisas. Ele quem, meu irmão? Este que nasceu e que os magos foram visitar, o Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, verso 11, meu filho já decorou. Hoje, na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. O Salvador é o nome de Jesus. Jesus significa Salvador. O Cristo, o Messias, o Rei prometido.
o Senhor. E este Senhor é Kyrios, a palavra em grego, e que significa divindade. É Senhor no sentido Deus, o Altíssimo. Porque tudo isso, olé. Ô, meu irmão, bota aí, meu irmão. Você está brincando comigo, meu irmão? Eu vou orar pelo irmão, viu? Olha. 60, verso 6. Isaías 60, verso 6. Oh, Jesus da glória. Isso, olha lá. Porque tudo isso agora está sendo convertido a Ele. Ouro e incenso trarão. Aqui é uma profecia, meu irmão, que pode ser entendida de dupla referência. Não só para a vinda, mas também como para a parúzia, ou seja, a sua volta. Só que note, tem aí ouro e incenso, mas não fala da mirra. Porque se tem sentido espiritual nos elementos, a mirra já teve o seu propósito, ele já morreu. Quando ele voltar, ele não volta mais para morrer. Ele já fez a obra. Agora ele volta montado no seu cavalo branco, meu irmão. Trazendo junto consigo todos aqueles anjos, atrás dele, todos aqueles anjos que foram até os pastores para anunciar glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens a quem ele dá seu favor. Agora todos estes vêm. E por que então nós vamos à igreja? Senão para manifestar ao Senhor que a minha vida já não é mais minha, é dele. E por isso tem muito crente, meu irmão, que precisa acordar para a sua vida espiritual, porque está dormindo, fazendo qualquer outra coisa, sendo que nós já não vivemos mais para nós vivemos para Cristo. E o meu convite para você nessa noite é para ter atenção à atitude destes chamados magos, que já foram chamados de cientistas, de rei, de mágico, de tanta coisa, mas que eram tão somente adoradores, e que foram até a presença de Jesus com um único propósito, não foi fazer pedido, eles poderiam, porque mesmo Jesus naquele estado pequenininho, de bebezinho, a Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas com a sua palavra de poder. Eles poderiam ter feito um monte de coisa ali, mas eles foram até Jesus para adorá-lo. Então, meu convite para você nessa noite é olhar para a atitude destes homens e pensando, né, porque a cabeça nossa, quando vira um ano, a gente pensa, agora eu vou fazer tal coisa, né? Agora eu começo o regime, agora eu vou para a academia, agora eu viro crente de verdade, agora não sei o quê. Virou o ano, né? O ano velho ficou para trás. Os pecados estão lá atrás, agora é vida nova, né? Isso aconteceu quando você acertou Jesus, viu, meu irmão? Só para te avisar. Mas tem crente que pensa assim. Então, já que você está olhando para frente com um planejamento novo, que a sua vida não tenha outra motivação, senão adorar a Cristo. Adorá-lo com tudo que você tem, começando com a tua vida. Se Deus quiser, bens, amém. Porque, meu irmão, nós não temos nada para oferecer a Deus, mas Ele nos deu o seu reino. Se Deus quiser de nós, o nosso tempo para um ministério, para um propósito, para uma igreja. Amém, meu irmão? Meu convite para você nessa noite é que você repense sobre as tuas motivações e que você realmente adore a Cristo. Porque essa vida, meu irmão, ela é bem passageira. Passa realmente muito rápido. Esses dias eu segurava meus filhinhos no colo. Hoje eu tenho dificuldade para segurar o mais velho no colo, Rafael. Ele está com a peruca tão grande, ficou pesado, é cabeludo. E as costas começam a doer. Eu já não sentia essas dores das costas. Agora eu sinto, meu irmão. Eu acordo de manhã, a minha esposa fica me tirando sarro, né? Que parece um velho. Eu acordo e falo, rapaz, minhas costas aqui, não sei o que e tal. Já tenho 41 para 42. Fevereiro agora 42 já. Talvez você esteja muito à frente de mim ou muito atrás de mim, não importa. O importa é que o tempo está seguindo o seu caminho. E nós também. Porque se estamos em Cristo, nós estamos indo para a Nova Jerusalém, a nossa pátria celestial. É para lá que nós vamos. Não é aqui. Então aqui, meu irmão, é se prostrar na frente do Rei dos Reis e adorar. Todo o resto não tem valor nenhum. Se é um kit para rei,
se é um conjunto de elementos com propósitos espirituais ou não, meu irmão, pense como você quiser, que está tudo certo. Mas que você possa também se derramar na presença do Senhor e entregar o teu coração. O rei Davi percebeu isso. No capítulo 51, livro de Salmos, Salmo de número 51. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, senão o irmão lá vai. Ai, meu pai. Salmo 51 você deve conhecer, é muito famoso, não é? É quando Davi, finalmente, depois do adultério que ele comete, do assassinato, toda aquela história de Davi, e ele começa a se apresentar a Deus, não é? Como réu confesso mesmo, não tem voltas. Ele poderia, como rei, fazer uma série de malabarismos, né? Ali, mas ele vai como uma pessoa realmente professa ali, não é? Nos seus pecados. E aí no 51, no verso de número 16, ele diz o seguinte, vamos do 14 em diante, não é? Verso 14 diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, o Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Ora, essa é a obra de Cristo. Quem perdoa pecados? É só Deus. Só Deus pode. E quem é o nosso Senhor Jesus, senão o Senhor, o Deus Emanuel? E aí ele diz lá, não é? E a minha língua exaltará a tua justiça. Nós precisamos exaltar a justiça do Senhor que veio sobre nós. Verso 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Tem gente pensando que pelo muito fazer, pelo muito ofertar, vai dar dinheiro na igreja. Fica aí pensando nessa prosperidade do inferno aí, meu irmão, que você vai ver onde você vai. Existe prosperidade bíblica, mas não é essa porcaria que se prega por aí. E aí ele continua. Verso 17, não é? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi entendeu isso. E era assim que ele estava na presença de Deus, com o coração contrito. Totalmente consciente da sua condição diante de Deus. De que ele não fez nada, ele não mereceu nada. De repente ele se tornou rei, mas o que ele fez? Ele ganhou uma campanha militar? Não. Deus lá no meio do pastorado que ele estava fazendo lá, chamou ele e falou: traz esse menino, porque é ele que é o meu escolhido. Ele se tornou rei porque Deus o fez rei. Ele ganhou batalhas porque Deus entregou os inimigos nas suas mãos. Ele conduziu o povo porque Deus deu a ele essa condição. Você e eu fazemos todas as coisas que fazemos porque Deus assim nos deu essa condição. E agora ele diz: pai, o que eu posso oferecer ao Senhor? O Senhor não quer sacrifício, o Senhor não quer as coisas que eu tenho para oferecer, mas um coração contrito, esse o Senhor não despreza. É o coração do adorador, meu irmão. Por isso, nessa noite eu convido você a olhar para frente, a olhar para a tua vida, não é? E repensá-la, seguindo estes caminhos de quem realmente se entrega na presença do Pai. Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar.